Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos quase finalizando este mês de maio, o mês da família. E estamos aprendendo algumas lições nas casas que Jesus visitou. O que acontece quando Jesus está na casa? E a casa que nós vamos visitar hoje é a casa em Emaús. Em Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35, nós temos então este momento após a ressurreição de Jesus. E diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Então lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e também diante do povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão de que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e o dia já está chegando ao fim. Entrou ele para ficar na casa. E aconteceu quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: na verdade, que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicavam as Escrituras. O que acontece quando Jesus está na casa? Nessa história de 2 discípulos a caminho de Emaús, é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Emaús era um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles saíram. Temos para nós que essa estrada é como um caminho de regresso, considerada como a estrada da falta da fé ou da falta de observância das Escrituras, a estrada da decepção, a estrada do desespero ou a estrada da desobediência. O que poderia ter impedido os discípulos de não reconhecerem Jesus? Primeiro, eles não conheciam Jesus. Eles andaram com Jesus pelo menos 3 anos. Viram ele ressuscitar dos mortos, dar vista aos cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e maravilhas, mas eles não reconheceram Jesus. E você sabe por quê? Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus, pois a incredulidade impediu que eles o reconhecessem. Estavam tristes, como diz o versículo 17. Eles viam Jesus como profeta, mas não como o Messias, versículo 19. A ignorância das Escrituras. A palavra de Deus fala que muitos perecem por não conhecerem as Escrituras. Muitos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar
ou de já presenciarem ele realizar curas, sinais na vida de outras pessoas, mas não tiveram a sua experiência pessoal com Jesus. E você? Você já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Porque eles não se conheciam? Ao responder o questionamento de Jesus sobre o que estava conversando, eles demonstram que, além de não o conhecerem, também não se conheciam. Disseram que os chefes dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos pecados dele e de toda a humanidade. João Calvino disse certa vez o seguinte: nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Muitas vezes o nosso maior erro é não nos reconhecermos como realmente somos, como pecadores, falhos, sem nenhum mérito em nós mesmos. A única coisa que nós merecemos é a condenação. Por isso foi que Cristo foi crucificado para nos dar o perdão e a vida eterna. Versículo 21 nos falam que eles estavam decepcionados. Eles depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele iria libertar a nação judaica da sujeição romana. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles: o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Mas eles, como muitos hoje, estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero. Ao dizer, hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, eles demonstraram que não criam no sobrenatural de Deus. Se algo não tinha acontecido até ali, não iria acontecer mais. Isso tudo os deixou decepcionados. Estas mesmas atitudes se repetem em nossos dias. Pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque querem a resolução dos seus problemas. Muitas vezes querem restaurar seus casamentos, querem cura para suas doenças físicas ou da alma, querem uma casa, querem um carro, querem resolver seus problemas financeiros, querem tudo. Querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. E ainda querem do jeito que eles imaginam. E como se não bastasse, não creram no sobrenatural de Deus, de que o Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos. O convite, no versículo 29, quando eles falam, fica conosco. Os dois discípulos, a caminho de Emaús, enfim, acalmam os seus ânimos, descansam o seu coração, sentem paz e segurança e convidam Jesus, fica conosco. E Jesus entra na casa. E quando estavam à mesa, Jesus abençoou o pão e divide com ele. Então, algo sobrenatural acontece. Os olhos dos dois são abertos. É interessante que, apesar de ter um novo corpo, Jesus ressuscitou conservando as marcas da crucificação. Ele as mostrou em Emaús, no partir do pão. Então entenderam tudo o que lhe acontecera. Convidaram Jesus para entrar na casa deles. Deixaram ele assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. O que nós podemos concluir? É possível que muitos de nós, mesmo tendo um diálogo com Jesus, não o reconheçam. E isso pode ser assustador. Mas acontece. Foi o caso daquele jovem rico descrito lá em Marcos 10, 17 a 22. Ele ouviu Jesus, mas se negou a segui-lo. Isso é muito triste. Os discípulos em Emaús ouviram Jesus e disseram, fica conosco. Eles convidaram Jesus a cear não apenas na mesa deles, mas também para fazer morada em seus corações. Que o Senhor os abençoe e os guarde. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais à costa da manhã. Se Jesus está na casa, os olhos e os corações estão abertos. Que Deus abençoe você.